sem perda de tempo. Isso é uma questão que às vezes cai na prova, que é a diferença entre leite materno e leite bovino, tá? Ele quer saber sobre cariogenicidade, tá? Ambos apresentam pH baixo, são levemente ácidos. O que diferencia é a presença da lactose, tá? O leite materno, ele apresenta 7,2% de lactose e o leite bovino, cerca de 4,5%. Ou seja, o leite materno ele é mais cariogênico que o leite bovino naturalmente. Porém, a indústria adiciona açúcar. Mas se perguntar puramente sobre cariogeneticidade, a cariogeneticidade do leite materno ele é maior que o leite bovino. Vamos falar um pouquinho sobre vitamina e sua importância. A falta de vitamina A causa atrofia dos ameloblastos, pobre diferenciação dos odontoblastos, hipoplasia de esmalte e cálculos pulpares. Então, vitamina A, atrofia dos ameloblastos. Vitamina D promove a absorção de cálcio e indiretamente do fósforo, sendo essencial para a formação dos dentes e ossos. A ingestão da vitamina D pode sugerir um aumento na incidência e progressão da doença cárie. Vitamina E está relacionada às membranas periodontais. Doença periodontal, na sua deficiência associada a hemorragias gengivais, pelas mudanças na membrana dos vasos sanguíneos. E a mobilidade dos dentes pode ocorrer devido à atrofia desta membrana periodontal. Então, vitamina E, membrana periodontal. As vitaminas do complexo B, sua deficiência pode causar estomatite angular, inflamação na língua, glossite. E a vitamina C. A vitamina C, ela está associada com o desenvolvimento dos odontoblastos, alterações degenerativas e de outras células especializadas e com os produtos de secreção, tá? Então, ela influencia na formação do colágeno. Na sua deficiência, ocorrem manifestações bucais do escorbuto, né? O escorbuto era uma doença muito comum na época dos navios negreiros, da escravidão, porque o que acontecia? Eles viam presos em calabouços nos navios, não tinha acesso à vitamina C, e aí associava o escorbuto, né? Causava gengiva hemorrágica, edema na região de gengivas edentadas, e pode estar associados à infecção por guna, tá? A ausência da vitamina C pode estar ligada à infecção bacteriana por guna junto com escorbuto, tá? Então, demos aí uma revisão sobre vitaminas. Então, vitamina A, atrofia dos ameloblastos. Vitamina D é a absorção de cálcio, né, podendo facilitar a progressão da doença cárie. A vitamina E, membrana periodontal. O complexo da vitamina B, estomatite angular e glossite. E a vitamina C, associado ao desenvolvimento dos odontoblastos, podendo causar falha na produção de colágeno e a doença escorbuto associada à doença periodontal, principalmente a gum. Bom? Características gerais da função mastigatória. O começo da reabsorção dos dentes vencidos ocorre no começo da reabsorção, ou seja, 3 anos antes da esfoliação. O ideal é manter o dente o maior tempo possível na boca e o estágio de formação e maturação só termina 12 meses após a erupção. Então, tem 2 itens importantes aí. Quando inicia a função mastigatória? No começo da reabsorção do dente descido, ou seja, 3 anos antes da esfoliação. O ideal é manter o dente descido o maior tempo de tempo na boca. E qual é o estágio de formação e maturação dos dentes? 12 meses após a sua erupção. Isso é matéria importante de prova, tá? A sequência da erupção. Então, sempre nessa ordem, incisivo central, depois lateral, depois primeiro molar, depois canino, depois segundo molar. Geralmente inicia-se do inferior, seguido pelo análogo superior. Então, incisivos centrais inferiores, incisivos centrais superiores.
incisivo lateral inferior, incisivo lateral superior. Primeiro molar inferior, primeiro molar superior, canino inferior, canino superior, segundo molar inferior, segundo molar superior. Uma observação é o incisivo lateral superior, tá? Alguns autores consideram que o incisivo lateral superior vem antes do inferior, tá? Então tem que prestar atenção, porque dependendo da bibliografia pode dar recurso, tá bom? A erupção do primeiro molar descido vai determinar o primeiro ganho em altura e senso de oclusão. Ele ocorre por volta entre 12 e 14 meses. Tá? Então, ó, senso de oclusão em ganho de altura. E a erupção e oclusão do segundo molar descido, que vai determinar a estabilização da dimensão vertical. Tá? Então, é importante essa diferenciação. Primeiro molar descido, ganho de altura e senso de oclusão. E segundo molar descido, estabilização da dimensão vertical. Eu tenho um quadro aqui da sequência de erupção, tá? E por essa sequência, os dentes inferiores sempre erupcionam antes dos superiores, tá? Analogamente falando, mas sempre prestar atenção nos incisivos laterais, porque alguns autores consideram que os incisivos laterais superiores vêm antes do inferior, mas na maior parte das vezes os inferiores vêm sempre antes dos superiores. Legal? Então esse quadro é importante saber para a prova. Primeiro molar, senso e ganho de oclusão. Segundo molar, estabilização da dimensão vertical. Qual a importância dos dentes descidos? Atuar no desenvolvimento da maxila, guia para os dentes permanentes irromperem na posição certa, e eles ajudam na mastigação, fonação e oclusão dos dentes. Por isso é importante de não ter hábitos deletérios, né? Sucção de dedo, de chupeta e por aí vai. Oclusão dos dentes descidos. Como é que funciona? Implantação vertical. O plano oclusal reto, ele dá em 76% da oclusão dos dentes descidos. A ausência da curva de Spee e Wilson devido à implantação vertical dos dentes descidos. Degrau mesial 14% e degrau distal 10%. Eu vou exemplificar com um desenho. Ó, plano terminal reto, no primeiro desenho, 76%, né, implantação vertical dos dentes. Provavelmente, quando for adulto, vai dar uma classe 1. O degrau mesial, que é 14% da oclusão dos dentes descidos, provavelmente tem grande chance de ser um classe 3. E o degrau distal, que é 10%, você vê como o molar inferior está bem para trás, bem posterior, provavelmente vai dar um classe 2 na dentição permanente. Então, como 76% é o plano oclusal reto, provavelmente a maioria das pessoas, como nós vemos nas consultas, são classe 1, degrau mesial classe 3, 14%, e degrau distal classe 2, 10%. Legal? Que mais? Arco de Balmer e Newman Space, ou espaço livre de Nance. O arco de Balmer tipo 1, ele apresenta diastemas generalizados na região anterior. O tipo 2, a ausência de diastemas na região anterior. E o misto, cada arcada com o tipo de Balmer. Então, pela fotografia, a gente consegue ver, na primeira fotografia, o arco tipo 1, com diastemas generalizados na região anterior, o arco tipo 2 com diastemas ausentes e o arco tipo 3, o superior, é o tipo 2 e o inferior é o tipo 1, tá? Tem diastemas inferior e ausência de diastemas no superior. Então, importante para concurso, arco tipo 1, arco tipo 2 e arco tipo 3. O espaço livre de Nance, em Newman Space, diz respeito à discrepância de tamanho entre as somas das distâncias médio e distal dos caninos e molares descidos em relação aos caninos e pré-molares permanentes. Então, o que acontece? O arco superior, de cada N arco, você vai ter um ganho de 0,9 milímetros.
tá? Dando um total de 1,8. O arco inferior na mandíbula dá um ganho de 1,7 de cada M-arco, um total de 3,4. Vocês podem observar aí que a maxila ela vai expandir metade da mandíbula. Tá? Isso é um número fácil de decorar. Alguns autores consideram que o arco superior tem um crescimento total de 1,7, que dá exatamente a metade do 3,4 da mandíbula. É mais fácil de decorar sim, mas o ideal, aí o correto é 1,8, sendo 0,9 para cada hemiarco da maxila e 1,7 para cada hemiarco da mandíbula. Então, olha lá, ó, dá para a gente ver o ganho obtido da discrepância